Rafael, a dificuldade do Estado ser eficiente não é exclusividade brasileira, isso acontece em todo lugar. Fundamentalmente, quer dizer, a gente tem três formas de se fazer negócio. Uma que é o setor público. O setor público deveria ter uma preocupação de impacto social. Eu digo deveria, porque no Brasil, na prática, hoje isso não acontece. Não acontece porque se você for comparar a distribuição de renda no Brasil antes dos impostos serem pagos e os serviços públicos serem recebidos, ela é menos ruim do que depois. Em outras palavras, o Estado está concentrando renda no Brasil. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque no Brasil a maior parte dos impostos são concentrados em consumo. E o que acontece é que gente que tem renda mais baixa, salários mais baixos, gasta praticamente tudo com consumo. Não dá para poupar quando você ganha muito pouco. E como o imposto em consumo é muito alto, isso significa que essas pessoas pagam muito imposto. Já quem ganha mais, poupa uma parte, que acaba não virando o pagamento do imposto. Então, na prática, quem ganha mais no Brasil paga menos imposto do que quem ganha menos. Isso aqui é o que o Estado deveria fazer. O que o Estado não tem como fazer, isso não é no Brasil, é em lugar nenhum, Estado em nenhum lugar é mais eficiente do que o setor privado, por duas razões. A primeira razão porque a cobrança em cima do Estado ela é mais distante. No fundo, o Estado é nosso. Quem é o dono do governo somos nós. Mas nós, brasileiros ou em qualquer outro lugar, não agimos como donos. A gente não tem a tendência de cobrar. Já os donos das empresas cobram. A consequência é que as empresas têm uma preocupação e, por conta da cobrança, um resultado de eficiência sempre muito maior. Esse é um ponto importante. Não adianta a gente esperar que o Estado tenha a eficiência do setor privado, porque ele não terá nunca. E essa é uma das razões pelas quais o Estado deve existir porque ele realmente precisa, que é gerar serviços públicos básicos e para todos e em particular para os mais pobres. De resto, o Estado tem que ser o menor possível, porque ele gera ineficiência. E no Brasil é o contrário. O ano passado, por exemplo, 45% de tudo que foi produzido no Brasil foi parar nas mãos do governo. Foram 36% de arrecadação e mais 9% de déficit, ou seja, o governo arrecadou 36% do PIB e gastou 9% a mais, dá 45% do PIB, é quase metade. E é bom lembrar, o Estado, o governo, não gera riqueza, a riqueza é gerada no setor privado, mas quase metade foi para lá. Em outras palavras, quando você está comprando alguma coisa, você está quase pagando 2 por cada produto e recebe um só, porque o outro vai parar na mão do Estado. Isso deveria reverter em serviços públicos bons e de qualidade, a gente sabe que no Brasil não é verdade. Marco, popularidade é muito importante para que qualquer governante no Brasil ou em qualquer outro país tenha apoio político. Porque o que acontece é que quando quando a popularidade some, o apoio político também some. Porque, por exemplo, há um bom tempo eu acreditava que a chance da presidente Dilma terminar o mandato era pequena. Porque dava para saber com alguma antecedência, pelo menos desde 2013, 2014, que o Brasil passaria por uma crise econômica. Não por acaso eu publiquei alguns artigos com esse título. E a crise econômica, por sua vez, com o aumento do desemprego, ela leva à queda de popularidade. No caso da presidente Dilma foi mais grave, porque se somou a isso uma crise política ligada às denúncias de corrupção e também o fato que boa parte dos eleitores da Dilma se sentiram enganados por promessas de campanha que, uma vez passada a campanha eleitoral, a gente viu medidas na direção contrária, como elevação de juros, elevação de preço de gasolina, de energia elétrica, ônibus, metrô, todas as coisas que teriam que acontecer, mas que a presidente durante a campanha falava que não. Resultado disso tudo é, cai a popularidade. Quando cai a popularidade, o apoio político dela no Congresso some. E quando some o apoio político, a governabilidade vai embora. O desafio para qualquer presidente, e eu diria para qualquer estadista, que é o que eu gostaria que os nossos presidentes fossem, é, ao mesmo tempo, ter a capacidade de manter a popularidade num nível suficiente para que a governabilidade esteja garantida, para que a aprovação das medidas no Congresso esteja garantida, em particular no Brasil, que a gente tem esse presidencialismo de coalizão com um número de partidos enormes e que torna o presidente muito vulnerável nas votações do Congresso quando a popularidade cai e o apoio desses congressistas some. Agora, ao mesmo tempo que tem a coragem de enfrentar a opinião pública em medidas que são importantes,
que são necessárias, que são fundamentais, mas às vezes que não são nem um pouco populares. Para dar alguns exemplos recentes. O Brasil tem uma necessidade brutal de uma reforma da Previdência. Se a gente não fizer, o que vai acontecer é que tem uma geração, que diga-se de passagem, provavelmente é a minha, que vai pagar para a Previdência, porque a Previdência nada mais é do que uma transferência de renda e de riqueza entre gerações. É a geração que está trabalhando, pagando para a geração que trabalhou antes. Só que tem uma geração aqui que, se a gente não mudar as regras, vai pagar e não vai receber, porque o dinheiro vai acabar. E é por isso que a gente precisa mudar as regras da Previdência. Agora, a mudança, até agora, pelo menos o que vem sendo falado, está muito em cima, ou quase exclusivamente em cima, essa pelo menos está sendo feita agora, da Previdência do setor privado, que é o menor buraco. O grande buraco da Previdência brasileira é do setor público. É onde há aposentadorias com valores muito mais altos, é muito mais insustentável. Para ser mais específico, 33 milhões de beneficiários no setor privado geram um déficit de um pouco mais de 100 bilhões de reais. Menos de 1 milhão de beneficiários no setor público geram um déficit praticamente do mesmo tamanho. Isso aqui é um absurdo que precisa ser tratado. Isso tudo para dizer o seguinte: o que o presidente precisa fazer é, ao mesmo tempo, convencer as pessoas de que, pelo menos minimamente, está fazendo o que elas querem, enquanto, no fundo, na realidade, o que ele precisa fazer é o que as pessoas e o país precisam, que muitas vezes não é a mesma coisa, as pessoas não sabem necessariamente o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Olha, Vinícius, é engraçado, eu não sei muito bem porquê, mas ultimamente é uma pergunta que eu tenho recebido muito, essa. Não, mas você aceitaria ir para o Banco Central, para a Fazenda? Tem gente até que queria que eu seja presidente. Vinícius, eu não tenho a intenção nem a pretensão de nada disso. O que eu acho fundamentalmente é que a gente tem que fazer o que a gente faz bem. No meu caso, eu não acho que o que eu faça melhor seja necessariamente as habilidades que estão nessas posições. Por quê? Essas posições requerem uma habilidade política que eu não acredito que eu tenha. Uma coisa que eu acho que é importante é quando a gente vê lideranças empresariais e a diferença do mundo político, é bom a gente lembrar que um líder empresarial, ele manda por duas razões. Ou ele é o dono da empresa, ou ele foi colocado ali pelo dono da empresa. Quando ele acha que algo tem que ser feito, ele faz e manda fazer e ponto final. Na política não funciona assim. Na política você pode ter a capacidade de diagnosticar corretamente o que tem que ser feito, mas não conseguir fazer porque você não tem o apoio necessário para que isso seja feito. E essa é uma habilidade que, para ser muito franco, eu não acho que eu tenha. Então é por isso que não, eu não tenho essa intenção, não tenho essa pretensão. Rosângela, eu costumo dizer que o Brasil não é para iniciantes. O que isso significa? Fazer negócio no Brasil é mais difícil do que na maioria de outros países, em particular dos mercados desenvolvidos. Isso é muito claro. Agora, tem exatamente porque ele não é para iniciantes, porque é difícil fazer negócio no Brasil, menos gente tenta fazer isso por aqui do que em outros lugares, o que significa uma competição menor. Quando a competição é menor, as margens de lucro são mais altas. Isso é uma das coisas engraçadas, porque a esquerda em particular fala que não, no Brasil o pessoal ganha muito dinheiro porque o empresário é ganancioso. Quer dizer, só no Brasil então existe essa suposta ganância do empresário. Não que o empresário não seja ganancioso, aliás, não que todas as pessoas, tendo oportunidades, tendo o que entregar, não queiram ter bons resultados em função disso. O que é diferente no Brasil é por que as empresas conseguem, com altos e baixos, mas na média, terem margens de lucros melhores. Elas conseguem porque a competição no Brasil é menor. E a competição no Brasil é menor porque é mais difícil fazer negócio no Brasil. Aí é que está a oportunidade para quem faz bem feito. E tem mais um aspecto, aí olhando para longo prazo, que eu acho que o Brasil é um dos lugares, nesse momento, olhando para as próximas décadas, que mais gera oportunidades. Porque o mundo, nos últimos 15 anos, desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001, você pode dividir o mundo em 3 grandes grupos de países. Você tem de 30 a 40 economias desenvolvidas, boa parte delas com mercados grandes, onde as condições de negócio são muito melhores, é muito mais fácil empreender, só que tem um detalhezinho. Desde que a China entrou no OMC, por uma série de questões, o crescimento desses países caiu,
Porque o que ela fez é que ela aumentou a demanda por matérias-primas, e os países ricos normalmente são importadores de matérias-primas, estão pagando mais caro. Ela aumentou a oferta de produtos manufaturados, que os países ricos são exportadores, então eles estão vendendo mais barato, comprando mais caro. Ela reduziu, ao injetar muito produto barato no mundo, ela reduziu a inflação no mundo e a taxa de juros. Os países ricos, como o nome falam, têm muito dinheiro, têm muito capital e hoje tem uma remuneração mais baixa no seu capital. Tudo isso inverteu o fluxo de imigração no mundo, então os talentos que historicamente sempre foram de países emergentes para os ricos, nos últimos 15 anos, e no Brasil até 3, 4 anos atrás isso também foi verdade, estavam saindo dos países ricos e indo para os países emergentes. Tudo isso fez os emergentes crescerem mais, os países ricos crescerem menos. Na média, se a gente for pegar nos últimos 15 anos, os ricos cresceram a metade, os emergentes cresceram o dobro do que eles cresciam antes. Aliás, o Brasil, no período Lula, também cresceu o dobro. No período Dilma é que a coisa começou a desandar. O que importa aqui? Entre os emergentes, você também tem dois grupos. Você tem um grupo de pouco mais de 150 países que crescem, ou pelo menos têm potencial de crescimento, mas são muito pequenos. Individualmente, o mercado é pequeno. E isso significa oportunidades de negócios menores. Para dar um exemplo, se a gente for pegar, sei lá, na América Latina, tirando as economias muito pequenininhas, enfim, da América Central, enfim, mas pegar as um pouco maiores, vamos pegar a que mais cresceu foi a economia do Peru. Só tem um detalhe, a economia peruana, ela é menor que a economia dos bairros do Jardins e do Itaim somados. O Chile é um país fantástico, bacana, funciona, na América Latina é um país onde as coisas melhores funcionam. Tem um probleminha, a economia chilena é menor que a da cidade de São Paulo. A Argentina já é um país bem maior, mas ainda assim menor que a do estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil une duas coisas hoje muito raras: potencial de crescimento e mercado também grande. Isso gera um potencial que você não encontra em outros lugares, são poucos os que tem. Você tem isso na China, você tem na Índia, tem no Brasil, na Indonésia. Se forçar muito a barra, dá para incluir a Rússia, o México, mas não passa muito disso. É aí que eu vejo a oportunidade para o empreendedor no Brasil como sendo muito boa. Primeiro, porque muita gente não tem coragem de fazer, é difícil mesmo e pelo menos no curto prazo não vai ficar fácil de uma hora para outra. E a segunda, se você fizer bem feito, se o seu negócio der certo, o teu potencial de crescimento é gigante. Carlos, eu costumo acreditar que cada macaco no seu galho. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós deve fazer o que faz melhor. Isso vale para as pessoas, vale para as empresas e vale para o governo. O que eu quero dizer com isso? Muita gente me pergunta, em particular estudantes, em que área eu deveria trabalhar? Qual é a área que vai me dar mais oportunidades? E a minha resposta praticamente sempre é a mesma, é falar, olha, mais do que nada, para você ter algum sucesso, você vai ter que se dedicar demais. Se você vai se dedicar demais, dedique-se a algo que você goste. Então, é claro que você precisa levar em consideração quais são as perspectivas, mas mais do que nada, você precisa fazer algo que você esteja disposto a ralar demais. Vale a mesma coisa para as empresas e vale para o governo. Há vantagens comparativas que as empresas têm em alguns setores e há questões em que o governo tem uma responsabilidade grande sim. Há outras, que eu acho que é o ponto focal da tua pergunta, em que eles podem e devem trabalhar juntos. Em particular, a gente tem uma situação importante, uma necessidade brutal de melhora de infraestrutura no Brasil. Um dos maiores gargalos brasileiros hoje é que a infraestrutura brasileira é péssima. Aí, parcerias público-privadas, que envolvem tanto o setor público quanto o setor privado, podem e eu acredito que serão uma parte importante para equacionar esse problema. Fundamentalmente, o setor público hoje não tem o dinheiro suficiente para investir tanto quanto nós precisaríamos. E muitas vezes há riscos, especificamente em investimento de infraestrutura, que nem sempre o investidor privado está disposto a correr. Ou há situações em que o ganho financeiro que aquele investimento pode dar não justifica que o investimento aconteça, então a infraestrutura não seria construída. Mas o ganho para a sociedade que ele gera justifica sim. Aí é onde entra a questão do lado do setor público. Isso precisa ser visto caso a caso, mas fundamentalmente o que eu acredito é que o setor público precisa criar o ambiente, criar as condições para que o setor privado possa ter condições de investir, ser remunerado por isso, gerar produtos, gerar serviços melhores, gerar
uma melhora das condições do Brasil. Em outras palavras, mais do que nada, para mim, o papel do setor público é garantir que o setor privado faça com que o país se desenvolva. Não é ele, setor público, fazer isso. E em casos específicos, sim, as parcerias público-privadas são um caminho.